Isso também é uma outra dica de gestão, cara. Fazer, principalmente no início, fazer menos coisas me ajudou muito. Fazer uma coisa só. Isso garantiu que eu ficasse referência, etc e tal, né? Então, cara, esse ano eu estou executando isso. Eu estou criando novos produtos dentro da esteira aí de indicação. Daqui a pouco aí tu vai ver novas coisas rolando no mercado. Fala pessoal, mais um Papo de CEO e neste episódio a gente vai aprender sobre um dos principais canais que com certeza a sua empresa vende, que é o quê? Indicação. E a gente vai aprender com ninguém mais, ninguém menos que Rodrigo Noll, CEO da Base Viral e o expert nessa modalidade de venda. Rodrigo, muito obrigado por você estar aqui. Tamo junto, Dario. Tudo bem, cara? Obrigado aí pelo convite. Bora lá, bora falar de indicação, que eu acho que bastante gente vai aproveitar aí. Boa. Eu queria começar contigo falando sobre um termo que você usou comigo na nossa última conversa, sobre como os americanos trabalham indicação, que você falou, cara, é word of mouth e referral. Eu acho que isso é uma boa forma da gente já começar a contextualizar o que é indicação e o que é esse tipo de canal para as empresas. Legal. Bom, cara, vamos lá. Primeiramente, sou Rodrigo Noll, sou fundador da Base Viral. A gente trabalha com marketing e vendas por indicação. Aquele dia a gente falou sobre como os americanos dividem isso melhor. Aqui no Brasil, muitos empresários confundem o boca a boca com a indicação. Boa. Eles acabam jogando tudo no mesmo saco. É indicação. Que é uma falta de educação no mercado, na verdade, né? A gente vem tentando mudar isso aí há alguns anos. Nos Estados Unidos eles separam. Word of mouth é aquele boca a boca, né? Que é o que geralmente as empresas já têm. Então, aquele boca a boca passivo, desestruturado, orgânico, que você não pode gerenciar, você não pode acelerar ou desacelerar. Esse aí é o tal do word of mouth, boca a boca, que 99% dos empresários têm aí, quem está nos ouvindo. Né? Acontece, assim, é aquele famoso cartãozinho que alguém entregou para alguém e te ligaram. Vai rolando, fora do teu controle. O que é ótimo, eu sempre digo, deixa lá. Agora, se você pega esse comportamento do ser humano, né, e usa a alavanca certa para estimular, você começa a ter controle sobre isso. Você começa a acelerar, desacelerar, ter métrica. E isso a gente chama, então, de indicação. Marketing de indicação, que é o termo aí que eu tenho usado já há quase uma década. Né? Nos Estados Unidos eles chamam, então, de referral, né? Então, word of mouth e referral é o boca a boca e indicação. São coisas diferentes. No Brasil, a gente ainda mistura tudo, mas cada vez mais aí as empresas estão tendo a noção de que realmente um é o passivo e o outro é aquele que é um canal de vendas que eu posso gerenciar. E falando sobre exatamente isso, esse canal mais estruturado de indicação, a princípio parece ser fácil, mas na prática... Eu já, inclusive, fiz isso, tá? Eu conversei com algumas pessoas depois do nosso papo e falei o quanto você deixa estruturado um dos principais canais que você mais monetiza. Porque no meu negócio, se a gente for falar de serviço, principalmente, que é algo mais tátil, produto isso também acontece, mas serviço... Sim. Cara, indicação é... onde 90% das empresas de serviços cresceram, né? Você nunca cresce com dinheiro pra caramba em marketing, você nunca cresce montando uma baita equipe de venda, você cresce fazendo um bom serviço e esse cara vai lá e te indica. Sim. E o meu business, inicialmente, hoje também ainda vivo disso, mas hoje eu tenho outros canais, mas o meu principal canal, e fiz de forma estruturada, confesso, porque... as coisas foram acontecendo, como a maioria das empresas de serviços, ele cresceu com indicação. Com cliente falando bem de mim para outro cliente que me ligou. E então, eu gosto muito de pensar que parece fácil. Mas não é tanto, porque senão todo mundo já tinha estruturado e ninguém estrutura. Cara. Acho que inicialmente, assim, Dario, as pessoas... A primeira grande barreira é as pessoas... saberem que, existe alguma coisa aqui que dá para fazer de diferente, né, em relação a isso que eu tenho aqui já. Então, essa é a primeira grande barreira. O empresário conseguir diferenciar que a boca já está lá, né, e que a indicação é uma estratégia nova. Então, eu sempre pergunto, eu tenho 2 perguntinhas que eu faço no início dos meus pitches, enfim, que aumenta o nível de consciência do cara rápido, que é, você já vende por indicação? Geralmente as pessoas respondem sim.
Você já tem um programa de indicação que estimule ou agradeça as pessoas de forma elegante a te indicar mais? Porra, não. Beleza. Então, acho que essa é a primeira grande barreira. Já tomei aqui. Acho que eu já tomei, mas beleza. já sentiu? Já dá para marcar uma call com o meu consultor, que esse é o papo que a gente sempre aborda. E aí sim, cara, realmente a estruturação disso é algo que a gente faz de uma forma bem estruturada, né? Não é só sair inventando, porra, dá um cashback, dá uma recompensa, porque a maior parte das pessoas não está suscetível a isso, principalmente, né? Aos serviços de ticket mais alto ou negócios que não tem a ver com desconto ou dinheiro, personas e tudo mais, né? Geralmente a galera erra muito também em deixar isso largado, né? Achar que o canal vai funcionar no automático, né? Aquela velha copyzinha, né? Que cansada, o pessoal usa, né? Que já acabou. Olá, você gostaria de indicar algum amigo seu para consumir esse produto também? Aí o cara, claro, com certeza, toma aí toda a minha carteira de cliente também. Isso, né? Fica milionário hoje, não sei o que. Então, cara, realmente assim a gente veio desenvolvendo um método, né, ao longo dos anos, chama Método VPI, Vendas por Indicação, que ajuda a empresa, seja de produto, serviço, alto ticket, baixo ticket, cliente rico, cliente pobre, empresa do interior, empresa da capital, empresa digital, empresa tradicional, a realmente estimular os seus clientes humanos, que são todos, inclusive no B2B, a indicar mais. E isso sim tem uma estruturaçãozinha para isso funcionar de forma correta. Falando sobre esse modelo, me conta quais são os pontos mais altos do teu método. O que você acaba trazendo em termos de valor para um programa de indicação bem estruturado? Como é que funciona na prática o método VPI? Legal. O método VPI é dividido em 3 etapas. O incentivo correto, e essa segunda palavra é importante, incentivo correto, uma regra clara, e uma ativação frequente segmentada, uma comunicação frequente segmentada. Então, essas são as 3 etapas. Mas de forma aqui menos técnica, os grandes pontos altos, acho que essa tua pergunta é muito boa. O primeiro deles eu diria que é o empresário não inventar a recompensa. Geralmente o cara está aqui na cadeira dele, com o ar-condicionado, tudo certo, naquela escritório, pá. Não, eu vou dar, eu acho, um cashback. Não, eu acho que agora nós vamos ter que dar um livro. Agora nós vamos ter que dar... Não, cara, não inventa, irmão. Sabe? Coloca o cliente no centro. Isso é mais velho que andar para frente, né? Então, velho, pergunta pro cara. Na prática, você pergunta pro seu cliente. Você não inventa a recompensa. Tem um case bem clássico que eu uso para exemplificar isso. Uma vez uma empresa dessas que presta serviço de internet para cidades do interior chegou lá pra gente. O papo é sempre o mesmo. Porra, já vendo um monte por indicação, pensei em dar um cashback ou um desconto para me indicarem mais. Eu digo, cara, não inventa, pergunta para o teu cliente. Nós estamos em 2023, perguntar é barato hoje em dia, não precisa contratar o Ibope para fazer pesquisa. Porra, ligaram lá, seguiram nossos roteiros e aí descobriram que os clientes não queriam um desconto nem cashback, queriam uma assinatura de Netflix. Caramba. Então, é um tipo de erro que é muito comum dos empresários cometerem por uma imaturidade de gestão, que é inventar o que o cliente vai querer como recompensa de um programa de indicação. Acho que esse é um ponto alto. E o segundo ponto alto, Rodaria, eu diria que é somente focar na recompensa. As pessoas elas não se movem pela recompensa. A recompensa ela acaba sendo uma desculpa para você lembrar o cliente de indicar mais. No resumo de tudo, um programa de indicação lembra o teu cliente de te indicar mais. Porque, na verdade, você nunca lembra ele de fazer isso. Você nunca agradece as indicações que você está recebendo. Então, a gente cria uma recompensa agradável, elegante, que ele mesmo disse que vai ajudar a melhorar a vida dele, né, o cliente, e muita força no call to action. Como você sabe bem, você é um profissional de marketing, vendas experiente, sem call to action nada acontece, né? Então eu diria que esses aí são 2 dos principais pontos aí. E você falou uma coisa legal. Nesse teu case aí, que você já citou, provavelmente pode até ter saído mais barato a assinatura da Netflix do que se ele tivesse dado... Com certeza. 10, 20, 30% de desconto. Então... Com certeza. Entender realmente qual é a dinâmica que o cliente quer é fundamental, porque pode poupar muita grana, né? É o ponto-chave inicial do método. Realmente, eu brinco com a galera. Cara, a gente cobra caro das empresas para dizer que tem que ouvir o cliente.
E para puxar o cara, não sei de onde vem isso psicologicamente, a vontade que o empresário tem, geralmente é uma pessoa diferenciada, pô, acima da média, beleza. Mas sabe, acho que às vezes entra até um ego também de o cara achar que ele vai resolver tudo. E na verdade é tão mais fácil e mais lógico você fazer pesquisa com os clientes, né? Mas as pessoas acabam não fazendo. E como é que uma empresa ela pode entender, por exemplo, o cara que está escutando agora, gente, como é que ele pode entender que trabalhar por indicação seria bom para o negócio dele? Tem algum tipo de detalhe que você olha para um cliente específico e entende, cara, esse cara está deixando muito dinheiro na mesa? Vou até refazer a pergunta. Como é que esse cara entende, ele consegue evidenciar que ele está deixando muito dinheiro na mesa, não trabalhando com indicação? Legal. Eu acho que o jeito mais direto de ver isso, mais óbvio de ver isso, é ver se você já tem indicações. Boa. Se você já vende por indicação sem fazer nada para que isso aconteça, muito provavelmente você tem um bom produto ou você tem um bom serviço, provavelmente você já tem um cliente disposto a te indicar e esse cara não está te indicando mais porque ele não está sendo lembrado. Boa. Então, cara, você já vende por indicação sem fazer nada e não tem um programa de indicação no teu negócio, está deixando dinheiro em cima da mesa. 100% seguro em relação a isso, né? Acho que essa é a primeira... Seria, assim, o primeiro grande jeito de ver, sabe? Boa. E, obviamente, assim, a gente tem histórico, né, de resultado e case em mais de 80 segmentos diferentes. Caramba. Então, por que funciona tanto, cara? Porque a gente não inventa, né? A gente vai lá e pergunta para a persona daquela empresa. Então, eu vou lá numa agência de marketing que tem uma persona tal. Ou vou numa empresa do agro, no interior do Mato Grosso, que tem outra persona. Ou eu vou numa fintech, velho, que tem uma outra persona. Nada a ver. Eu pergunto para aquelas personas, para aqueles clientes. Eles são personas diferentes, então eles vão me dar respostas diferentes. E aí pronto, eu criei programas de indicação diferentes, independente do segmento, do ticket, se é produto, se é serviço. Uma coisa que eu falo sobre metodologia, principalmente quem se torna expert no assunto, é que você não tem muito essa questão de setor, sabe? Não. Isso é uma coisa que eu acredito, e até na parte de consultoria, muitas vezes a galera pergunta, pô, mas a Hyper ela é focada em quê? Em que tipo de segmento? Eu falo, cara, a gente é focado em um processo de gestão que te traz resultados. Esse processo de gestão ele é aplicado em qualquer lugar. Uhum. Porque eu não vou entender necessariamente, óbvio que é importante eu entender, mas assim, o meu principal objetivo não é fazer bem a sua atividade fim. A sua atividade fim, quem faz bem é você. Você não montaria uma empresa de, sei lá, de uma farmácia, um restaurante, uma fintech. Eu não estou montando isso. O que eu estou montando é um processo de gestão estruturado para que você alcance melhores resultados. E é um pouco com o método VPI, né? Com o que você faz. Você não precisa estar num segmento. Você simplesmente entende como as coisas deveriam ser feitas, né? É isso. Tem um outro exemplo disso que nem às vezes alguns colegas empresários me perguntam. Pô, Rodrigo, como é que tu consegue criar cultura numa empresa remota? Nossa empresa é 100% remota. Há 6 anos. Desde muito antes de pandemia, etc. Aí eu falo, cara, a minha gestão é baseada em feedback, é baseada em comunicação constante, frequente, né? E é baseada em documentação. Documentar o que a gente faz de bem feito para que os próximos venham e repitam certo. E você já comece com a barra sempre mais alta e não volte sempre do zero. Beleza, é assim que eu faço gestão, resumidamente. Agora, me fala se documentação, feedback e comunicação não funcionam para uma empresa não remota também, né? Então, N empresas não remotas, eu já ajudei com gestão, né? E essa criação de cultura, e não tem a ver se é remota ou não remota, qual é o segmento. O negócio é seres humanos, né? Então, o que faz as pessoas se moverem, sejam clientes ou colaboradores, acho que isso é o que importa mesmo. Existe algum tipo de detalhe em uma equipe comercial que você tem que prestar mais atenção na hora da implementação? Exemplo, cara, o time comercial ele é muito outbound e, cara, tá mais difícil de botar programa de indicação porque a galera tá muito focada em só prospectar. Ou, cara, a cultura desse time comercial não tá me facilitando implementar a minha metodologia de indicação. Por que eu te pergunto isso? Porque eu vejo, assim como vários métodos no mercado,
o mais difícil muitas vezes não é nem fazer rodar, é fazer o que a empresa aprenda a rodar aquilo. Sim. E eu vejo times comerciais, pelo fato deles serem, por nome, comerciais, e sempre estarem buscando vender, e eles basicamente precisam bater meta, e cada dia é um dia, cada mês é um mês. Eles sempre gostam de criar uma esteira de produção e seguir aquela esteira como se não houvesse amanhã. Sim. Né? E eu vejo que um canal novo como esse, que como a gente está falando, não é novo, mas nunca foi aprimorado, deve ser difícil da galera simplesmente falar, cara, peraí, deixa eu parar aqui e fazer alguma coisa diferente. Você tem sentido um pouco desse conflito, dessa barreira? Essa pergunta é interessante, cara. Eu acho que primeiro de tudo, assim, tá? A gente trata, né, programas de indicação como um canal de aquisição de leads, clientes e oportunidades. Geralmente, nem sempre, tá? Mas geralmente, do lado do cliente, quem aplica com a gente o projeto acaba sendo ali alguém que é mais responsável por marketing ou growth. Geralmente, por serem áreas mais de projeto, acaba facilitando, acaba ajudando, né? Não que a gente não faça junto ao setor comercial, faz sim, mas aí, com certeza, isso que tu falou é uma realidade. O cara tá focado na meta, na ligação e tudo mais. Aí é muito de ver se aquela empresa ela tem hora, né, de treinamento, que aí vai ser dedicada para isso, ou hora de desenvolvimento, ou é o gestor que vai cuidar disso, e não a galera que está lá botando a mão na massa, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? A gente identificou também N fatores de risco. Já há muitos anos a gente trabalha com isso, então tem padrões que se repetem que colaboram para os projetos de indicação não funcionarem. Vou te dar um exemplo. Trocar a pessoa de contato, né, o ponto de contato no meio do projeto. A pessoa é promovida, é demitida, troca de área, não sei o quê, entra uma pessoa nova, ela aterriza de paraquedas, não sabe nada. Antes, a gente só tocava a vida normal, e aí ia dar pau lá na frente porque aquele cara não passou pelo onboarding, etc. E não tem. Hoje a gente volta quase como se fosse do zero. Então tem alguns procedimentos, assim, alguns padrões que a gente já sabe que vão dar problema. A gente faz questão de avisar eles no início dos projetos com os clientes. E deixa isso bem claro. Galera, me ajudem a não deixar isso aqui acontecer. Porque se isso aqui acontecer, pelo meu histórico, tá vendo esses casos aqui, ó, atrasa, ou demora, ou dá menos resultado. Então, eu não consigo trazer assim para ti, a tua pergunta é interessante, eu não consigo assim falar de um jeito ou de uma cultura. Como qualquer coisa nova, você tem que botar um pouco de hora, né? Então, se conseguir dedicar, vai. Boa. Se não dedicar, como qualquer outra coisa, não vai. Não, boa. Boa. E falando sobre a base viral, como que surgiu a ideia da base viral? Da onde você tirou essa metodologia? Como é que você conseguiu desenvolver? E principalmente, cara, como é que o business nasceu com os primeiros clientes, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de entender, e a galera que tá escutando a gente também curte, que é, cara, tá bom, tô tirando do papel, mas como é que rolou isso? Tipo, tive a ideia e bati em 3 portas e todo mundo já me comprou, assim. Como é que foi? Pô, podia ter sido, hein? Né? Ia ser top demais, maravilhoso. Cara, a base viral é uma daquelas histórias de empreendedorismo, de fiz pra mim, deu certo e eu acho que outras pessoas podem se beneficiar disso. Maneiro. Então eu era diretor de marketing e vendas de uma empresa de turismo 9 anos atrás, né? Do momento que a gente está gravando, 9 anos atrás. E eu era muito jovem quando eu cheguei nessa empresa. Eu sou gaúcho, né? E essa empresa ficava em Florianópolis. Fica em Florianópolis até hoje. E quando eu cheguei lá, cara, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tratar de saber como que os clientes que compravam da gente, como que eles tinham nos conhecido. Então fazia muito essa pergunta. Como você me conheceu? Como você me conheceu? Como você me conheceu? Como você me conheceu? Eu ficava para cima e para baixo perguntando isso. E era um padrão, repetição. Cara, a grande maioria dos clientes diziam, conheci vocês por indicação. Isso deve ser a realidade da grande parte dos negócios hoje, pela minha experiência. Eu viajo o Brasil aí palestrando, eu sempre faço a pergunta assim e a galera sempre fala a mesma coisa. E aí a ficha que me caiu foi, cara, se eu já vendo tanto por indicação, sem botar nenhum tipo de atenção e energia em cima disso, o que será que vai acontecer se eu
né, entrar um pouco mais a fundo, né, desenvolver alguma coisa aqui, né, botar minha energia e atenção em cima disso. E aí criei o meu primeiro programa de indicação, o primeiro programa de indicação da minha carreira, que deu muito certo. Essa empresa ela já tinha algumas ações de indicação e eu fui responsável por transformar em canal, profissionalizar, colocar métrica e fazer o negócio funcionar de forma mais profissional, com ROI, etc. E foi um sucesso, deu muito certo. Rapidamente se transformou um canal que trazia a maior parte dos novos negócios, né? E aí, lá em Floripa, né, um ecossistema bem conectado. Então, um amigo começou a me perguntar como é que era, outro já me chamou para almoçar, outro já me chamou para um evento de startups para falar um pouquinho, outro queria já um freela, uma consultoria aqui, acolá, pá. Eu comecei a ver que tinha fit, né? Tinha fit. Então, era quente o assunto, né? Muita gente queria saber. E aí, cara, até então, não tinha imaginado, não existia base viral. Só estava ajudando meus parceiros, como eu sempre faço até hoje. Né? Provavelmente nunca vou parar de fazer isso. E aí, realmente, assim, começou a dar certo para os outros negócios também. Quando eu entendi, né, que isso não era só uma campanha, uma ação ou uma coisa que tinha dado certo para mim, eu comecei a estudar, de fato. Porra, aí eu descobri, velho. Estados Unidos é um mercado gigante disso. E aí, porra, ninguém tava falando disso no Brasil. Descobri que isso não era só uma ação. Isso poderia ser um mercado e mais. Era um mercado oceano azul no Brasil. Então, cara, finquei a bandeira, comecei a me posicionar, produzir conteúdo. E aí, naturalmente, a base viral acabou nascendo disso. Então, não foi uma ideia que eu tive. Foi simplesmente uma observação prática. Fiz de forma empírica. Sim. Porra, deu certo. Deixa eu escrever isso aqui para não esquecer. E assim foi sendo construído o método em empresa. Né? Pô, legal, cara. Você acabou falando agora sobre o programa de indicação. O método VPI, ele busca, de alguma forma, criar programas de indicação que sejam de forma recorrente, que você estimule o cliente a constantemente te indicar. Como é que funciona um programa de indicação na prática? Sim. Me conta um case, assim, por exemplo. Legal. É exatamente esse o objetivo. O objetivo é exatamente esse, é criar um canal novo de aquisição de clientes. Então, esquece indicação por um minuto, pensa em outro canal, sei lá, time de vendas lá, ou SDR, BDR, por exemplo. Cara, quando você cria um time de vendas, você está esperando que seja uma nova forma de trazer vendas que te traga venda de forma constante. Né? Quando o time funciona, você não vai lá e desliga o time. Não faz sentido. Não. E também esse time de vendas provavelmente não vai te trazer na primeira semana o melhor resultado que ele pode te trazer. Talvez nem no primeiro mês. Gostaria, né? Mas não. Quem não gostaria, né? Então, cara, você contrata o time, desenvolve, monta certo, otimiza, melhora, trabalha, desenvolve e ele vai te trazendo resultados gradativamente superiores. Programas de indicação é exatamente a mesma coisa. Não é uma campanha, não é uma ação, não é um hack isolado. É um canal de aquisição de clientes. Que você vai, segue um método, monta, implementa, começa a dar resultado, você melhora, dá mais resultado, melhora, dá mais resultado, melhora, dá mais resultado. Né? Então a lógica é essa. Uma prova disso, acho que o melhor case é esse próprio programa de indicação que eu montei na empresa de turismo, que está no ar, funcionando há 9 anos. Caramba. Então, ininterruptamente, esse programa de indicação traz resultados para essa empresa. Então, é justamente essa a ideia, né? E o que a gente vem fazendo aí há alguns anos para as empresas. Sabe uma analogia que me veio à cabeça aqui? Seria o programa Smiles múltiplos, assim, né? Sim. Que no início, hoje não mais, mas no início era uma forma de você reter o cara. Era um programa de pontos, não é exatamente a mesma coisa, mas era um programa para você continuar retendo ali a pessoa. E aí eles tinham, porventura, fazer com que você também direcionasse novas pessoas ali para poder usufruir daquele benefício. E me veio isso em mente porque eu passei por um cliente que ele meio que conseguiu criar meio que uma gamificação de indicação para os clientes. Eu achei isso mal barato. E eu achei até... No início eu falei, cara, mas que louco. Tipo, os clientes não vão se degladiar para te gerar cliente. Cara, mas geraram. Tipo assim, ele conseguiu criar uma gamificação através de uma dinâmica de pontos, porque no final os parceiros que mais se destacavam conseguiam ganhar bônus, então ele conseguiu meio que retroalimentar
Legal. esse programa de indicação. Isso me veio à cabeça, assim, programa Smiles, esse programa que eu lembro. Me vem também a questão, por exemplo, de um sistema chamado Conta Azul, né? Sim. O RP, super conhecido. Lá ele tem também uma área de contadores que quanto mais você indica o Conta Azul, mais você vira plano bronze, silver, gold. Sim. E você ganha comissões. Só que ela também é atrelada à posição que você está. Então, quer dizer, você quer indicar para passar daquela posição. A gente é parceiro de vários sistemas RPs e um deles é o Conta Azul também para pequenos negócios, assim como TOTUS, enfim, todos os outros que não tem esse programa. E aí, outro dia, a gente se pegou vendo ali, né? Minha gestora falou, cara, a gente está a um cliente de virar ouro, sei lá. Não sei quanto é, 50 ou 100, já devia ter uma base legal. Ela falou, cara, vou tentar indicar para alguém. E ela mesma fez isso. Ela foi, ligou para 1, 2, 3, 4 e falou, cara, você tá com um sistema aí, pô, tô na planilha. São clientes bem menores, né? É um caso mais específico da área de BPO. Mas eu falei, tô aqui em planilha e tal. Pô, põe o Conta Azul. Tá bom, botou. Aí a gente, ganhou. Eu falei, caraca. Legal. Ela sentiu que ela ganhou, mas na verdade quem ganhou muito mais foi a empresa, né? Sim. Olha que louco, cara. Tu falou muitas coisas interessantes aqui agora. Boa. Primeiro, o caso dessa tua gestora, né? Imagina se não existisse o programa. Será que ela teria indicado? Não teria. Ela tá ali tocando a vida dela, cada um com seus problemas. O cliente da gente é a mesma coisa. Então, o conceito de uma empresa ter um programa de indicação é exatamente isso que eu falei agora há pouco. É ter uma desculpa para você lembrar o cliente de te indicar mais. É exatamente assim que funciona na prática. Agora, você falou outras coisas interessantes. Smiles, né? Multiplus e tal. São boas analogias, mas alguns clientes acabam muitas vezes confundindo isso. Porque esses programas de fidelidade, eles têm um objetivo diferente dos programas de indicação. Boa. Então, a análise que o empresário precisa fazer é qual que é o meu problema maior nesse momento? Eu preciso reter os meus clientes ou a minha dor maior é adquirir novos clientes de forma barata? Se você quer reter, você vai para um programa de fidelidade. Se você quer trazer clientes novos, aí você vai para um programa de indicação. Às vezes a galera acaba misturando os conceitos e usa duas ferramentas e dá ruim misturado, né? Então, isso é uma outra questão. E a questão da gamificação que você falou, muito interessante também. Eu adoro usar isso, eu uso com bastante frequência. Boa. E você falou agora há pouco que é simples de entender, mas na hora de fazer tem detalhes. Por exemplo, qual recompensa eu vou dar por quantas indicações? Como é que a gente toma essa decisão? Qual que é a distância entre os degraus, né? É 1, 2, 3, 4, 5 indicações? Ou é 1, 3, 5, 7, 9? Como que a gente toma essa decisão? Isso tudo é baseado na pesquisa que os usuários disseram, de quais são as recompensas mais interessantes, versus o CAC da empresa. Boa. Tá ligado? Então eu pego o CAC, eu pego o que os clientes disseram e faço um cruzamento. Às vezes o cliente vai dizer uma recompensa que eu não posso pagar por uma venda indicada, né? Mas por 3, talvez você possa. Por 5, talvez você não possa. Como que você sabe disso? CAC. Então, todos os projetos começam com pesquisa e CAC. Aí vem essa parte da regra, gamificação. Aí, beleza, criei o programa, lanço e comunico. Esse é o método VPI de forma super resumida. Cara, golaço. Muito bom. Você tem algum tipo de sistema, alguma questão para controlar esse programa de indicação? Me conta mais sobre esse aspecto. Sim, a gente tem a nossa própria ferramenta na base viral. Legal. Apesar de que isso é super contraintuitivo, 70% dos nossos cases de sucesso não precisam usar a ferramenta. Caramba. 70% das empresas, às vezes, uma pequena mexida no CRM dele já resolve. Adicionar um campo, por exemplo, como você me conheceu. Que isso é um erro muito comum, Dario, das empresas, é começar pela ferramenta. Então o cara vai lá na internet, pesquisa uma ferramenta, agora tem umas ferramentas aí brasileiras, legal, show. O cara compra a ferramenta. Aí começa a rodar e aí dá 0 resultados. Você sabe muito bem que ferramenta
é meio, né? E não Sim. é o fim, né? Total. O que acontece nesses casos? Eu vou lá ver, velho. Porra, a ferramenta tá instalada, tá top. Mas a recompensa ninguém quer. A regra ninguém entendeu. E, porra, a ativação ele nunca fez. Ele mandou um e-mail ano passado, assim, entendeu? E acha que o cliente vai lembrar sozinho. Então é um erro bem... que demonstra uma imaturidade de gestão, o cara achar que a ferramenta vai resolver tudo sozinho. A ferramenta é só um meio, né? Agora, não sou contra a ferramenta, a gente até tem a nossa, obviamente, né? Mas realmente você só vai precisar quando você tem muito volume de cliente ou lead para gerenciar. Quando você é mais B2B ou alto ticket, né? Ou, né, a gente atende muita gente da área da saúde, arquitetura, muito prestador de serviço. Quase ninguém precisa de ferramenta, cara. Às vezes só o CRMzinho dele ali já resolve. Menos despesa, o projeto vai pro ar mais rápido e o cara sai feliz da vida. Legal, bom saber. E é muito bom quando você oferece soluções que são asset light, né? Tipo, cara, você vai gastar muito pouco, quase nada aqui em um novo tipo de frente. Isso é bem relevante. Rodrigo, eu queria falar um pouco mais sobre a base viral agora e sobre algumas questões que a gente sempre tenta trazer aqui pro cara que está escutando a gente, sobre desafios, momentos, futuro do seu negócio como um todo. Cara, neste momento, de forma bem direta, qual é o teu principal desafio na base viral? Cara, dá para escolher quantos? A tua pergunta é o principal, né? O principal. Cara, a gente... Porra, é gestão. Eu tô com 30 colaboradores nesse momento e eu tô naquela fase de completar a passagem de bastão da gestão dos setores para os meus líderes ali, meus heads, né? Boa. Então, nesse momento ali, eu já passei boa parte disso, mas é um momento onde eu realmente tenho, assim, o principal desafio de gente na criação de líderes, né? Então eu tenho uma galera boa, meu time é super qualificado, um time assim, porra, maravilhoso. Realmente o desenvolvimento de líderes é o desafio onde eu tô atualmente aí perdendo mais cabelo, gastando mais horas. Mas tá indo. Como eu falei, a galera é boa, é super qualificada. E eu acho que dentro disso vem também uma seniorização. É natural que no início, né, as empresas com menos caixa, etc., você não consiga ter acesso a talentos tão seniors, né? Sim. Porque custam. Claro. E agora a gente está também nessa virada de chave aí de seniorização, né, de trazer pessoas um pouco mais qualificadas, com mais bagagem aí de mercado. Então eu diria que esses são os desafios principais aí. Legal. Uma coisa que eu queria te perguntar também sobre a base viral e a figura do Rodrigo Noll. Você se tornou muito conhecido dentro do meio por ser o cara do programa de indicação, o cara do método VPI. Hoje, imagino que muitos clientes acabam sendo gerados, né, oriundos das suas conexões, oriundos do Rodrigo Noll, porque você se tornou a visibilidade do negócio, né? Você é um canal para a empresa. Sim. E não tem nada de errado com isso, mas você é um canal para a empresa. Mas em serviço as pessoas também querem que você seja o operador do negócio, né? Porque eles te compram e falam, beleza, Rodrigo, eu te comprei, agora vem aqui você operar o meu programa de indicação, operar o método aqui no meu business. E a gente sabe que não dá para ser assim, porque senão a gente não escala. Como é que está sendo esse momento assim para você? E, na verdade, a primeira pergunta é, você vive isso? Você tem alguma questão em relação a isso? E como é que está sendo essa dinâmica de ser o cara que é o porta-voz da empresa, que fala do método VPI, versus, cara, o comportamento do business atuando sem o Rodrigo? Como é que está sendo isso? Cara, essa é uma pergunta bem interessante. Eu fiz esse caminho, né, de começar com a marca pessoal. Sim. Marca Rodrigo Noll, né? Então, eu comecei a empresa era eu, né? E eu que vendia, eu que entregava, eu que era o principal influenciador, etc. Acho que é uma excelente estratégia. Cara, foi assim,
Eu não me arrependo nada de ter começado dessa forma, porque realmente é uma forma mais rápida de você tirar um negócio do zero. E conecta, né? Conecta bastante, é um rosto, etc e tal. Mais ou menos aí, Dario, de uns 2 anos e meio para cá, eu comecei a fazer um movimento de criar a marca Base Viral ou engordar um pouco mais a marca Base Viral e botá-la mais na frente. Boa. Então a Base Viral começou a ser uma marca que é tão forte quanto a marca Rodrigo Noll no B2B, né? Uma prova disso interessante é que hoje o Rodrigo Noll como canal, que é o que eu sou hoje, você bem falou, eu sou só mais um influenciador da minha própria empresa, como o Benchimol é para XP, por exemplo. Sim. Mas o canal Rodrigo Noll gera a minoria dos negócios, a minoria dos deals. Pô, que bom, hein, cara? Eu sou mais um canal, mas a gente tem N canais muito bem estruturados lá dentro da Base Viral. Tem uma boa prospecção outbound, a gente tem N outros canais inbound que não dependem só de mim. Óbvio que podcast, palestra e tal, eu acabo trazendo negócio também. Então eu fui fazendo de forma consciente e não é fácil, Claro. né? Porque custa, né, você criar uma outra marca ali do lado. Mas Rodrigo Noll foi transferindo a autoridade para a Base Viral. Eu hoje diria, cara, que talvez metade dos clientes que nos contratam não sabem quem eu sou. Pô? A gente se conhece, porque a gente é parceiro, né? Sim. Mas tem 30 pessoas lá na Base Viral trabalhando para vender indicação sob a marca Base Viral e eu não apareço na venda, né? Legal. Minha foto não está na proposta comercial, né? E junto disso veio o movimento de passar a entrega. Então, também, mais ou menos, há uns 2 anos e meio, eu não entro mais em nenhuma call de entrega com o meu time. Zero. Eu entro quando eu quero. Puta, esse cara aqui é meu amigo, esse eu gosto, esse eu quero ver, esse eu estou interessado, esse eu quero ficar de ouvinte para passar um feedback para o time na condução. Isso eu faço, né, como parte da minha gestão normal. Claro. Mas, cara, graças a Deus, hoje a empresa não depende de mim para vender nem para entregar. Simplesmente eu sou mais um, né, canal de aquisição da empresa. E vou continuar fazendo isso até que eu possa realmente, talvez... né, acho que isso vai ser difícil acontecer, eu nunca mais aparecer, né? Porque é uma boa estratégia o founder existir, né? Sim, é muito. Tem N cases aí de sucesso, eu repito, o Benchimol, né, guardadas as proporções, os Elon Musk com Tesla, Steve Jobs com Apple, não sei o quê. Então eu devo continuar, mas, por exemplo, só para fechar esse tema, o meu Instagram, que é @RodrigoNoll, não é operado por mim, é operado pelo time, né? Eu não sei o que é postado lá, eu vejo quando está no ar, eu não aprovo o post, né? Legal. Então acabou realmente virando um canal de aquisição da empresa. Não, isso é muito relevante, porque, de fato, a estratégia de marketing digital voltado para um personal branding, ela é muito efetiva, assim, ela realmente traz muito resultado. O que não pode acontecer é você ser dependente disso, né? E que bom que você não é. Mas também, até para quem está escutando aí, cara, vai ter um momento que você vai ser dependente também, assim, tudo bem, sabe? Tranquilo. Tipo, é uma fase do teu business. E você vai ter que viver isso. Você só não pode permanecer assim. E é legal você pensar nessa dinâmica de escala, porque assim, obviamente, seu negócio fica menos suscetível ao Rodrigo, apesar de que, claro, também não tem nada de errado se você quisesse dar maior ênfase, aumentar ticket e automaticamente aumentar, entre aspas, qualidade. Entre aspas, porque, obviamente, você fazendo tem mais qualidade, mas não quer dizer que o serviço hoje prestado não tenha qualidade. Perfeito. Tem a qualidade. E são caminhos, né, cara? E você já, pelo que eu entendi, pensou em realmente abrir bem e criar realmente uma força motriz que não dependa do Rodrigo Noll. Eu acho que para começar é uma estratégia imbatível. Sim. E aí, como você falou muito bem, tem que ver o que o empresário quer. Se ele quiser que isso seja o negócio dele, ele seja o negócio dele, tá ótimo. Tranquilo. Isso é um caminho. O meu caminho foi outro. Eu quero usar isso para fazer caixa, gerar um pouco de negócio e, cara, no primeiro momento que eu conseguir, contrata alguém, vai, passa, tal. Então, um exemplo. Como é que eu fiz isso? No início eu entregava lá todas as calls do projeto. Daqui a pouco tinha uma call lá no meio. Puta, cara, que ela era mais assim repetitiva, tal, mas tinha que fazer.
puxei um colaborador, agora esse cara vai tocar só essa call. E eu fazendo as outras. E aí depois foi a segunda call, que era a galera que tocava. Aí depois a terceira, até que eu não apareço mais, né? Golaço. Agora, realmente o empresário não pode ter, né, medo de fazer isso, porque dá um medinho, né? E às vezes tem uma questão de ego também, porra, o cara quer ser o cara, e aí, enfim, não tem nada de errado também. No meu business, eu atuo um pouco que nem você. Eu hoje não opero mais nada. Na verdade, eu tenho até um produto que eu faço parte de board de empresas, então Legal. As pessoas me pagam para isso, mas realmente é um ticket bem superior do que uma consultoria. E aí ali você tem um dario por 1 hora. E isso acontece, mas é o tipo de negócio. E hoje, obviamente, eu não estou nessa, não, vou pegar o que eu estou afim, não. Mas tem que ter um fit para poder entrar também, porque é uma via de 2 mãos. Mas eu ainda continuo fazendo parte dos projetos que eu gosto, porque eu gosto, cara. Sim, sim. Tipo assim, eu me amarro em pegar um business com um pepino e ver como é que as coisas estão rolando, sabe? Eu gosto. Legal. E mais ainda, olha só que loucura, eu estava comentando isso até mais cedo, porque você falou, eu faço uma call e tal, e eu entrei numa agora, cara, de ser o maior QA da empresa. O Quality Assurance, agora eu peguei essa Perfeito. parada pra mim. Tá ótimo, um puta job isso aí. E eu tenho Quality Assurance dentro da empresa, porque como a gente mexe com algumas áreas de tech e digital, tem um cara de qualidade ali, mas eu fiz o meu Quality Assurance do negócio. Então, essa semana, eu me passei por vendedor. E não falei que era o CEO da empresa. Então, trouxe o lead, caiu, eu conversei, fiz todo o processo comercial e não falei que eu era CEO, simplesmente não disse que eu era um executivo de venda. Fiz a venda fechou, aí fez o onboarding e eu fui acompanhando o cliente, como se fosse comercial. E o time inteiro de operações não sabia que o comercial que tinha fechado fui eu. Eu fui coletando só feedbacks, acompanhando o onboarding. Isso é ótimo. Comecei a fazer, e aí comecei a chamar o cliente, cara, como é que foi? Foi tudo bem? Depois, agora já tem uns 40, deve ter uns 30 dias, aí deu os 30 dias já de cliente onboardado, eu chamei, o que você tá achando e tal. Legal. Começou a trocar ideia e eu fui anotando vários insights, e eu tô numa fase que eu tô meio assim, sabe? Eu vou e me enfio assim, quem é você? Sou o estagiário, sabe? E vou vendo qual é a parada. Mas eu acho que o grande lance é que esses insights que você se permite também se expor, acabam trazendo muito benefício pro negócio. Total. Não, acho que isso ajuda muito a liderança, né? Hoje de manhã, a gente tá gravando isso aqui, hoje de manhã eu fiz uma call de feedback para o meu time de CS. Então, na semana passada, depois de meses, eu participei de uma call de onboarding de um cliente novo. Beleza, tudo certo. E fiquei de ouvinte na call. Acho que a call demorou 1h30, eu falei, 2 minutos. Né? Me apresentei e depois dei um pitaquinho lá no meio, quase irrelevante. E, cara, fui só anotando. Beleza, show de bola. Hoje de manhã eu consolidei e passei o feedback para o time de CS. Cara, acho que essa é uma boa alocação de hora para tu eventualmente dar um deep dive, assim, sabe? Em determinadas operações ali do teu negócio. E como é que você faz com treinamento? Porque isso em serviço eu acho que é um dos grandes pontos. Treinamentos e playbooks. Porque você tem que fazer o que a galera aprenda e execute por você, né? Não exatamente por você, mas aprenda e execute o método, né? Porque é uma metodologia sendo vendida. Sim. Hoje, quais são os itens que você acaba fazendo, as ações que você acaba tomando para fazer com que o time ganhe essa maturidade de entrega final? Maneiro. Cara, treinamentos e playbooks. Eu vou responder separadamente. Tá. Primeiro, treinamento. Eu tenho uma filosofia, tá? Que, na verdade, não é minha, eu copiei. Existe um tal fundamento aí de aprendizagem que se chama Pirâmide de William Glasser. Uhum. Depois eu fui aprender que esse era o nome. Mas a Pirâmide de William Glasser diz assim, se tu lê alguma coisa, tu absorve 5%. Se tu lê e vê, tu aprende 15%. Se tu lê, vê e anota, tu aprende 40%. E o maior grau de aprendizagem de alguma coisa é quando tu precisa ensinar aquilo para alguém. Sim.
que é o tal do estudo ativo, da aprendizagem ativa. Isso. Eu uso isso em absolutamente todos os treinamentos da base viral. Como que eu faço isso? Vou te dar o exemplo do onboarding, por exemplo. A pessoa chega na nossa empresa, ela tem uma série de conteúdos para assistir sobre o produto, sobre o serviço, treinamentos que eu gravei, eu gravei aqui nesse estúdio, inclusive, ou mesmo treinamentos reais, né, que foram gravados ali algum dia com o meu time. E o final do onboarding do meu novo colaborador é ele dando uma aula para mim sobre o que ele aprendeu. Esse processo da pessoa dar uma aula sobre o que ele aprendeu, isso é o que garante lá os 95% de aprendizagem, que é o maior nível de aprendizagem da pirâmide de William Glasser. Então, cara, eu nunca vou passar um livro, ou um curso, ou uma imersão para um colaborador meu e não pedir para ele devolver uma aula para a empresa. Porque para ele dar essa aula, ele se força a aprender, a entender, e aí nessa aula eu vejo qual que foi o grau de profundidade. Às vezes no onboarding eu mando voltar. Puta, cara, aqui nesse assunto aqui não rolou, volta, estuda mais e aí depois eu te aprovo. Só depois que ele é aprovado no onboarding eu libero ele para entrar na operação. Então é assim Legal. Que eu faço treinamentos. Com a minha liderança, mesma coisa. A gente foi lá estudar um livro aí esses dias, treinamento, os caras me dão uma aula sobre o que eles aprenderam no livro. Isso é crucial e minha vida melhorou 1000% depois que eu fiz isso. Né? O cara aprende mais e eu gero mais conteúdo para a própria galera ser treinada. Então é assim que eu faço treinamentos. Né? E playbooks, cara, eu tenho uma outra filosofia, eu sempre digo muito, que é o seguinte: em gestão, se você falou e você não escreveu, você não falou. Boa. Porque vai se perder. A única certeza que eu tenho é que vai se perder. Então, cara, eu uso isso muito na rotina e eu usei isso muito para me liberar da operação. Boa. Eu entregava lá a consultoria. Puta, daí essa call era sempre assim, a outra call era sempre assada. Daí tinha variações assim, assada. Eu comecei a escrever o que era, escrever. Quando alguém precisou pegar, velho, foi só o cara ler e me dar uma aula sobre o que ele entendeu. Treinei o cara e aí ele já chega em outro grau de preparação, você entende? Então, acho que playbooks é construído dessa forma. O único erro que você não pode ter ao cometer playbooks é se inverter a lógica. Muita gente quer que o playbook fique bonito. Então ele para, pensa, cria um processo maravilhoso, ele escreve e tenta enfiar na operação. Eu acho isso um erro bizarro. Bizarro mesmo. É o contrário. Vai lá na operação, vê quem está fazendo certinho e que está dando mais resultado e se tu só escrever e documentar o que esse cara está fazendo e mostrar isso para os outros, se você só fizer isso, já tem um ganho absurdo de produtividade e padronização de serviço, por exemplo. É entender as melhores práticas e botar em check elas e depois transcrever. Tem uma questão que isso é muito visto em fábrica e pouco visto em serviços, que são as certificações. Sim. Eu tenho um certo receio com certificações, a galera aí, eu tenho alguns clientes, porque se eu falar que é 100% bom, eles vão falar, porra, mas você fala para não botar. Eu tenho uma certa reticência com certificações, por exemplo, ISOs da vida, porque elas basicamente certificam se você está seguindo um processo. Não é o melhor processo. Perfeito. É um processo. Perfeito. Mas dito isso, cara, lá nas fábricas, quando a gente vai implementar alguma coisa em termos de processo, e em fábricas isso já é mais natural, você nunca pensa no processo que você implementa. Você desenha um processo atual e você parametriza. Maravilha. É isso aí. E a gente faz pouco isso aqui em serviços. Faz, cara. Eu acho que isso tenha sido, Dario, talvez um dos grandes facilitadores do meu crescimento. E aí, quando você me perguntou agora há pouco aí sobre desafio de liderança, é fazer a galera conseguir fazer isso. Porque é muito mais fácil tu pensar no maravilhoso e empurrar. E na verdade, o que funciona é o contrário. É você ver quem está aplicando bem e se você simplesmente escrever aquilo, como você falou, e mostrar para os outros, tua empresa vai melhorar, entendeu? Cada um é bom, é melhor em alguma coisa, né? Então, se isso só ficar realmente na cabeça das pessoas, você não consegue onboardear novos, você tem que gastar aquela hora de ensinar. Porra, tudo fica mais difícil, tu não escreve, cara. Quais são os
próximos objetivos da base viral, de uma forma geral? Você está pensando, cara, meu mercado aqui, meu addressable market é X e, cara, eu ainda tenho 10 vezes para crescer, ou não, vou focar mais em, sei lá, produtos tech, sei lá. Qual é o objetivo da base viral de uma forma geral? Legal. Cara, eu nesse ano tenho executado uma estratégia. O principal objetivo desse ano é a gente completar um pouco mais a esteira de produtos dentro do nicho de indicação, verticalizar um pouquinho mais o que o cara pode comprar de mim dentro desse assunto. Maneiro. Né? Então hoje eu tenho só uma consultoria que tem lá um ticket lá de 100 pau, 200, 300. Esse é o meu carro-chefe, o meu core, meu faturamento é bastante concentrado nisso. E aí tem um número X de empresas que vão me pagar isso. Né? A gente cresceu bastante fazendo só isso. Isso também é uma outra dica de gestão, cara. Fazer, principalmente no início, fazer menos coisas me ajudou muito. Fazer uma coisa só. Isso garantiu que eu ficasse referência, etc e tal, né? Então, cara, esse ano eu estou executando isso. Eu estou criando novos produtos dentro da esteira aí de indicação. Daqui a pouco aí tu vai ver novas coisas rolando no mercado. Então, esse é o meu primeiro assim, objetivo estratégico que está em andamento. E, cara, daqui para frente, tá? Eu pretendo ampliar um pouco o escopo de atuação. Um pouquinho, abrir um pouco mais. Eu acho que o addressable de indicação é muito grande. Tá ligado? Cara, talvez seja 99% das empresas do Brasil. E eu ainda tenho uma boa parcela dessa galera para vender. Mas, mesmo assim, eu acho que tem serviços complementares ali do lado que eu ainda não faço e que daqui a pouco eu tenho que fazer. Que provavelmente vão ser novas BUs ali dentro da minha operação. Boa. Isso eu não fiz ainda, mas eu provavelmente vou fazer. Eu gosto de fazer uma coisa por vez, assim, cara. Então eu vou sempre tentando crescer consciente, gradativamente, vou usando o próprio caixa e financiado pelo próprio cliente ali para crescer. Cara, golaço. A gente na Hyper foi um pouquinho nesse caminho, né? A gente começou com uma unidade, que foi de consultoria, que é a mais antiga, depois entrou tecnologia, growth, BPO, e agora a gente tem a área de venture. E uma coisa que você citou, e que eu vejo que muitos empreendedores acabam errando, é o foco. Uhum. Quando a gente está naquele início do empreendedorismo, a gente vê oportunidades muito próximas. A nossa tendência natural é querer agarrar. Sim. Só que quando a gente agarra algo fora do nosso escopo, a gente aumenta a complexidade da operação. Exatamente. E normalmente você acaba atraindo custos para essa nova operação, o que te força a continuar querendo vender esse novo tipo de operação. Perfeito. E se você continua seguindo essa diretriz, né, essa dinâmica de nossa, tem mais outra oportunidade aqui, deixa eu abrir mais um pouquinho o meu leque e eu pego. Aí eu aumento um pouco mais a operação, insiro mais custos e automaticamente me força a ter que vender mais nessa nova frente. Isso acaba te afastando muito do teu core ali ou da frente que acaba te gerando muita receita. A consequência disso é que você não tem negócio bom em nada. Perfeito. Você está fazendo muita coisa que dá pouco dinheiro. Exatamente. Perfeito, cara. E eu vou te falar o seguinte, aqui para todo mundo. Eu, hoje, tenho uma fortaleza, porque o meu business, as unidades de negócios, elas são uma flywheel gigante. Animal. E eu tenho um cross-sell infinito. Tá muito bom o business hoje. Mas eu abri cedo demais as BUs. Te deu pouca margem por muito tempo, você acha? Depois de quanto tempo da consultoria, que foi a tua inicial, você abriu a segunda? Que foi tech, não foi? Foi tech. A de tech doeu menos, porque eu abri uns 5 anos depois. 4 anos depois. Não foi tão cedo assim também. Não foi tão cedo assim. Uhum. Agora, de growth foi 1 ano depois, a parte de venture foi 1 ano depois, a de BPO eu abri junto com a de tech. Uhum. Então eu acabei escalando muito rápido. Uhum. Porque eu estava de fato faturando muito bem. Então eu falei, cara, vou aproveitar o momento. Legal. Só que em serviço, cara, serviço é escalável, não é expansível, né? Uhum. Você consegue crescer, mas você tem uma curva de operação que acaba ficando muito próxima desse faturamento. E essa curva de operação também é relacionada a custo. Sim. E para você expandir ali,
isso dói muito. Já uma empresa escalável, cara, você consegue replicar muito mais fácil e aí você tem um produto que normalmente ele é low touch, é um produto mais palatável, você vende melhor. E na parte de consultoria de serviços não é tanto. Então, a gente sofreu um pouquinho para isso. Hoje, que já passou o sufoco, é legal pra caramba. Assim, estamos super bem. Mas até chegar a isso, cara, a gente sofreu muito e essa é uma das principais dicas que eu dou para pessoas de serviço. Acho que não é seu caso, porque você já está bem maduro, mas não abra muito cedo esse leque, porque a tendência do empresário que trabalha com consultoria, com serviços, ou até mesmo com outros produtos, de uma forma geral, cara, deixa eu pegar mais uma low hanging fruit aqui, Total. Porque, cara, é dinheiro na mesa que eu tô deixando. Não, cara. Você tá tirando foco de algo que vai te dar mais dinheiro aqui. No curto prazo é bom, porque é uma graninha a mais que pinga, realmente. Agora, no médio e no longo, vai te trazer despesa adicional. É bem legal isso, cara. E até uma coisa para complementar isso, a gente é uma empresa, eu mencionei, né, cultura agora há pouco. Eu sempre fiz questão de ser uma empresa onde cultura fosse muito importante. Boa. E aí, qual que é a minha visão de cultura? Que eu acho que esse é um tema, cara, meio gourmetizado demais. Cultura, na minha opinião, nada mais é do que o jeitão que eu quero que as pessoas trabalhem na minha empresa. Porra, é isso, também acho. Entendeu? E aí, cara, como é que se faz para criar cultura numa empresa? Primeiro, você tem que dizer qual é o jeitão que você espera que as pessoas trabalhem. Porque senão cada um vem com o seu jeitão, né? Isso. E aí, daí sai o livro de cultura. Que você escreve lá, trabalha assim, trabalha assado, aqui a gente gosta disso, aqui a gente gosta daquilo. E por que eu estou falando isso? Um dos meus pilares de atuação, dos meus valores principais, eu chamo de pole-pole. Eu não me lembro se aquele dia a gente falou sobre isso, pole-pole. Não, acho que não. Cara, pole-pole é uma expressão em Swahili. Swahili é o idioma da Tanzânia. Tempos atrás, aí na minha vida, eu era montanhista. Sério? E aí eu escalei o Kilimanjaro na Tanzânia, que é a maior montanha da África, né? 6 mil metros quase. Caramba, que legal. E aí lá o meu guia, cara, na escalada, né? Você demora 7 dias para subir uma montanha gigante. Ou mais. E aí o guia falava, Rodrigo, pole-pole, pole-pole, pole-pole. E aquela porra, pole-pole, todo dia. Pole-pole significa, assim, numa tradução livre, direção é mais importante que velocidade. Como que você escala a maior montanha da África? Você escala ela um passo de cada vez. Sim. Essa é a filosofia dos caras lá. Então, cara, isso marcou muito a minha vida, né? E eu trouxe isso para o mundo dos negócios e transformei isso numa cultura da minha empresa. Cara, vai com força, vai com intenção, não é para ser molenga, não sei o quê, só que faz uma coisa por vez, né? Então, dá um passo de cada vez, ao invés de você priorizar a velocidade, tentar aproveitar todas as oportunidades e aí ser o cavalo louco que corre para tudo que é lado, entendeu? Golaço. Muito bom, muito bom. Pole-pole. Pole-pole. Pô, gostei disso, hein, cara? Eu acho que você usa até uma camisa com isso, não usa? Eu tenho uma camisa pole-pole. Talvez você já tenha visto algum anúncio, alguma coisa. Eu acho que sim. Eu acho que agora você falou, me deu um estalo aqui. Eu tenho um TED, né? Uma palestra do TED, tá no YouTube. Eu falo um pouco mais sobre esses meus aprendizados aí da montanha para o mundo dos negócios. É bem legal, fica a recomendação. Boa. Vou pedir aí, pessoal, deixa ali no descritivo depois pra galera seguir. Cara, chegando ao fim, o papo tá muito bom. Queria que a gente finalizasse essa conversa com você dando uma dica pro pessoal, pros empreendedores, empresários que querem montar um programa de indicação e, cara, estão com dúvida, querem dar o próximo passo, precisam de alguma forma iniciar, startar esse negócio para até, sei lá, depois que, cara, isso daqui faz sentido, deixa eu ligar aqui para base viral e contratar os caras. Mas qual a dica você daria para esse cara que quer iniciar agora um programa de indicação? Legal. Cara, eu acho que assim, a melhor dica é você fazer a lição de casa antes de sair executando e botando a mão na massa e errado. É um caminho, tem empresários, né, que preferem esse do aprendizado sozinho e errar e gastar bastante, e não tem nada de errado com isso. Mas quando você já tem um método para fazer alguma coisa, vou fazer um bolo de laranja. Eu vou lá e olho a receita do bolo de laranja. Faço primeiro como está lá e depois eu vou
né, orbitando em volta daquela receita. Então, acho que essa é a analogia para fazer programas de indicação. Existe o método. A maior parte das pessoas não sabem. Agora, quem nos ouviu sabe. Então, é fazer a lição de casa. Busca lá, cara, nosso Instagram, o meu, né, o Rodrigo Noll, ou nosso YouTube, tem um monte de conteúdo. A gente é uma empresa de serviço, então eu não vendo conteúdo, né? Portanto, eu dou conteúdo de graça na internet. Eu não escondo nada, não tem aquela coisa que para saber a mais ele tem que pagar, não. Eu vendo serviço, eu vendo acompanhamento, eu vendo fazer pelo cliente, né? Boa. Então, o nosso conteúdo é muito aprofundado. Talvez essa seja a minha melhor dica, assim. Faz a lição de casa, olha a receitinha primeiro. Que, cara, tem muitos erros básicos aí que vão economizar muito tempo e muito dinheiro para quem quer vender mais por indicação. O golaço. Pessoal, hoje tivemos Rodrigo Noll, CEO da Base Viral, um dos maiores nomes, se não o maior, eu diria que o maior nome em marketing por indicação aqui do Brasil. Obrigado aí por você ter participado do Papo de Seu, cara. O papo foi muito 10. Tamo junto, eu que agradeço. Dario, obrigado aí pelo convite. Espero que a galera aí tenha aprendido alguma coisa nova hoje. Tamo junto. Valeu. Boa, legal. Pessoal, tamo junto. Até a próxima. Não deixem de curtir e compartilhar aqui o podcast. Vocês já sabem, dá um like. Se tá escutando no Spotify, aquelas estrelinhas ali, ó, o rating dá 5, porque a galera trabalha pra caramba pra construir isso tudo. Então, é isso. Até a próxima. Vamos nessa.